Povo abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe quem é essa pessoa? Além de mim, é você que está aí do outro lado, nesse momento, para junto comigo ler a Bíblia. E eu espero, neste sábado, encerrando a semana, a poderosa paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja parte do teu dia, da tua vida, sabe? Esteja repousando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que independente das circunstâncias, você viva a verdadeira paz que é vinda de Jesus. Amém? Para viver é fácil. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, porque Ele é o príncipe da paz. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa, a esta família, na qual convido a você a fazer parte dela. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, marcando a opção todas, e também, se desejar no teu coração me fazer uma ajuda, então me ajude deixando o like e comentando o vídeo. Ele é 100% gratuito, mas você nos ajuda. Por quê? Quando você deixa o like e comenta, você está dizendo para o YouTube que o conteúdo é bom, é relevante, e nós vamos ser indicados para mais pessoas. Sabe, queridos? E quando você faz isso, você também é uma forma de evangelizar, porque você está nos indicando a mais pessoas. Mas você pode fazer isso também compartilhando o link do canal aí nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais, e assim está abençoando outras pessoas. Acredite, tem gente que não compartilha link cristão, mesmo ele sendo crente, com medo do que as pessoas vão pensar. Conheço gente assim, irmão. Estou falando de coisa que eu sei. Pessoas que não compartilham nada que envolve igreja nas suas redes sociais, mesmo sendo crente, pelo que as pessoas vão pensar dele. Ouça isso. Jesus disse: aquele que me negar neste mundo será negado diante do Pai. Pois eu não me envergonho do evangelho na qual sirvo e do Deus para o qual vivo e me tornei filho. Eu tenho orgulho, irmão, de dizer que sou filho de Deus. Tenho prazer de dizer que sou cristão. Tenho amor pela palavra, amor pelo reino. A minha maior alegria é falar da palavra do Senhor, é pregar o evangelho, aonde quer que eu for. Meu maior prazer é a palavra do Senhor. Como cristão, se não amarmos a palavra, você está fazendo o que na igreja? Porque você não vai morar com a palavra se você não ama ela. Sabe, queridos? A gente somos fadados a amar tantas coisas, até coisas vãs. E aquela que muda a nossa vida, aquele que pagou o preço do nosso pecado, nós rejeitamos, nos envergonhamos? Não. Tenha prazer em dizer quem é o teu pai. Tenha prazer em dizer a quem você pertence. Você não pertence a este mundo na qual o sistema é corrompido. Por que é corrompido? Porque ele jaz no maligno. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. Então, queridos, ame Jesus, ame o Pai que é Deus, ame o Espírito Santo, ame os seus irmãos em Cristo, ame ao ser humano, ame o seu inimigo, olhe pelos que te perseguem. Esse é o mandamento de Jesus. Ame a palavra. É impossível sermos cristãos genuínos, salvo se não amarmos a palavra de Deus. Amém? Permita que nesse sábado, encerrando a semana, o Espírito Santo alimente o amor no teu coração. Amém? Glória a Deus. Para nossa leitura de hoje, quero ler com você. Ontem tivemos, eu não sei você, inclusive deixe nos comentários. Ontem, uma leitura diária extraordinária, sabe? Lemos o capítulo 5, um capítulo curto, mas assim, de uma riqueza muito profunda. A gente só faz assim um resumo em alguns versículos, porque não tem como a gente fazer um vídeo de 15, 20 minutos para extrair uma parte da riqueza de um capítulo. E Romanos é uma carta riquíssima, assim como toda a Bíblia. Amém? A nossa leitura de hoje, pegue a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 6, a palavra de Deus, assim está escrito. Livres
aleluia, livres do pecado pela graça. Somente pela graça somos livres do pecado. Queridos, só aqui já valeu a pena. Mas se você entender e absorver no teu coração, no teu entendimento, a palavra de Deus, acredite, ela vai mudar você. Ela vai moldar você. Ela vai poldar você para que você se torne um galho na videira verdadeira, que é Jesus, e um galho frutífero. Essa é a vontade do Pai, que é o lavrador. Está em João 15. Amém? Verso 1 em diante. A palavra de Deus assim diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Aleluia! Glória a Deus! Você é defunto, meu irmão, para o pecado. Você já morreu para o pecado. Precisamos todo dia matar a nossa carne, porque para o pecado estamos mortos. E morto, defunto, ele não tem desejo por nada neste mundo quando ele está no caixão. Nada deste mundo o atrai quando ele está no caixão. Falando isso literalmente. Você não vai em um velório e vê lá o defunto, sabe, ali desejando algo deste mundo em que ele viveu, querendo algo, sabe, desejosamente, ardendo em desejo por algo deste mundo. Não. Por isso que a Bíblia diz que para este mundo de pecado, para o pecado, eu e você somos defuntos. Morremos em Cristo e ressuscitamos não mais para este mundo, mas para o mundo vindouro, mesmo habitando ainda aqui. É o que Jesus disse lá na oração sacerdotal, quando ele ora pela igreja em João. Ele diz: Pai, eles não são do mundo, eu os tirei do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Glória a Deus. Ele diz: e eu peço que o Senhor não os tire do mundo, porque nós temos uma missão a cumprir nesta terra. E enquanto estivermos cumprindo essa missão, o Senhor Jesus pediu para que o Pai nos guarde do maligno, da ação de Satanás, e que nós sejamos guardados no poder do nome de Jesus. Porque o próprio Jesus diz que o poder do inferno não pode prevalecer diante da igreja que está enraizada em Cristo Jesus, que faz do poder de Jesus a sua estrutura, a sua base de fé. Aleluia! Então nós já morremos. Ora, como que você está morto por pecado e ainda deseja o pecado? Não. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, sabe? Fomos batizados na sua morte. Sabe, aqui Paulo está exortando a igreja em Roma, e serve para nós hoje, de que nós fomos batizados na morte de Jesus, para a vida eterna. Glória a Deus! Ele diz: fomos sepultados, meu Deus, com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim também, aleluia, nós andemos em novidade de vida. Aleluia! Não novidade neste mundo, ou novidade deste mundo, dos padrões deste mundo. Queridos, algo interessante, que nós somos dados a novidades. Que é uma dica, quando passa um carro de som, principalmente na cidade que eu moro, e anunciando a novidade na cidade, todo mundo fica, sabe, fica ansioso, quer ouvir direito onde é, o que vai ser, porque são dados a novidade. Paulo também, quando ele chegou na Grécia, ele viu que aquela cidade era dada a novidade, sabe? Para nós, não há mais novidade neste mundo. Aleluia! Para nós, a novidade é o que o Senhor vai nos revelando por meio da sua palavra. Por isso que nós agora vamos andar em novidade de vida. Por quê? Porque se fomos
unidos com ele na semelhança da sua morte, falando de Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Sabendo disto, que a nossa velha natureza humana, ela foi crucificada com ele na cruz, para que o corpo do pecado, esse corpo velho aqui, seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quem morreu está justificado do pecado. Eu costumo dizer na igreja, irmão, o grande problema da igreja hoje é que ela não quer morrer por pecado. Ela quer se alimentar nas duas mesas, na mesa de Deus e na mesa dos demônios. A Bíblia fala que tem essas duas mesas. Nós não podemos nos alimentar nas duas. As do demônio é o que o mundo nos oferece para nos afastar de Jesus. Agora, quem se alimenta na mesa de Jesus já morreu para esta outra mesa. E defunto não come. Então você é um defunto para o pecado, você é um defunto para as coisas deste mundo e também um defunto para a mesa do inimigo. Ora, sabe, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia! Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Aleluia! Assim também, vocês, ou nós, consideremos-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões carnais. Fuja delas, sabe? Mate elas em você. Não deixe que o teu corpo domine você, irmão. A tua carne domine você. Ela não vai para o céu. Pois carne e sangue não herdará o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Seremos transformados. Receberemos um novo corpo. Aleluia. Então não deixe que esse corpo velho mortal domine você. Domine as suas ações. Porque, querido, o que o nosso corpo físico é pecar. O prazer dele não está na palavra. Quem disser, meu corpo tem prazer na palavra, está mentindo. O prazer da nossa natureza humana é pecar, irmão. O prazer da nossa carne é pecar mesmo, é mergulhar no pecado, é se misturar na lama do pecado. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, para que junto com ela nós venhamos dominar os desejos do nosso corpo. Amém? Também não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros do seu corpo a Deus como instrumento de justiça, querido. O teu corpo não é teu. Existe uma regra diabólica, meu corpo, minhas regras. O corpo não é seu. Se você é um nascido de novo, se você não aceitou Jesus, o teu corpo não é mais de autoridade e propriedade sua. Tem um dono. Esse dono é Jesus, sabe? Por isso que eu costumo dizer que a Bíblia é um manual de vida para crentes, para cristãos, para a igreja. Não para ímpio, para os ímpios quando se convertem. Ela é um manual de vida para mim e você. Porque, ouça, o corpo para os ímpios é um instrumento de cobiça. Por isso que as pessoas zelam demais por ele, sabe? Formatando o corpo em academias, essas coisas, para que ele seja um símbolo de desejo. No nosso caso, ele está morto para o pecado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, ele é um instrumento para a justiça de Deus. A forma como eu ando, a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto, as minhas ações têm que ser para glorificar a Deus. Missionário, até as vestimentas, irmãos. Se não fosse para ser, a Bíblia não falava.
Nós temos modos que são pautados na palavra de Deus, como devemos nos comportar, agir, se vestir, falar. Não sou eu, é a palavra que nos encoraja a isso. Não saia da vossa boca palavras torpes. Pelo contrário, que a nossa boca seja para glorificar a Deus. Por isso, irmãos, que crente velho que xinga, crente que deixa sair ira pela sua boca, que amaldiçoa, irmãos, ouça, fuja desse povo. Jesus não está neles. Sabe? Precisamos ter cuidado, porque o nosso corpo, a ação do nosso corpo é para glorificar o nosso Pai. Aleluia! Porque agora carregamos também nesse corpo o DNA de Deus. Aleluia! Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Aí na sua versão você lendo, tá vocês, mas é nós, eu me incluo nele, eu me incluo nisso. Eu faço parte dos remidos, meu irmão. Eu faço parte daqueles que renunciaram à vida velha, este mundo velho de pecado. Disseram não para as coisas que nos apartam de Jesus e que decidimos viver para Ele. Aleluia! A partir do verso 15, servos da justiça de Deus. E então? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Ou seja, o que a gente ouve? A graça nos levanta quando caímos no pecado. A graça é para impedir que caiamos, sabe? Não se agarre na graça que te levanta, se agarre na graça que não deixa você cair. Porque quando eu acredito só que a graça me levanta quando eu caio no pecado, eu estou abrindo uma brecha para que o inimigo atue e me leve à queda. É claro e óbvio que se você se arrepende genuinamente, Deus te perdoa. A graça te levanta. Mas essa mesma graça que diante de um arrependimento genuíno te levanta, é a mesma que te impede de cair. Então vamos viver assim? Ele disse, de modo nenhum. Claro que não. Será que nós não sabemos que ao oferecermos como servos para a obediência, nós somos servos daquele a quem obedecem, ou seja, Jesus. Ou seja, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece? Seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, nós, tendo sido escravos do pecado, viemos a obedecer de coração a forma de doutrina a que fomos entregues. Aleluia. Queridos, a salvação é para aqueles que decidem obedecer a palavra. Hebreus 12:14 vai dizer que nós precisamos nos esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Porque sem isso, ninguém o verá. Esse texto na NTLH está escrito do jeito que eu estou dizendo para você. Se esforce, na parte B, se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Porque sem isso, ninguém o verá. Dedicação fala de entrega. Dedicação fala de confiança. Fala de busca, fala de dependência do Senhor. Dependa única e exclusivamente de Deus. A nossa dependência está na mão do Senhor. Porque sem isso, ninguém o verá. Então nós fomos entregues à doutrina para obedecermos a palavra. E uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Fala em termos humanos, dizendo Paulo, por causa das limitações de vocês, por causa das nossas limitações. Assim como ofereceram os seus membros para que fosse escravo da impureza, escravo da maldade, que leva a maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam
servos da justiça para a santificação que leva à vida eterna com Deus. Aleluia! Por quê? Porque quando vocês eram escravos, quando éramos escravos do pecado, estávamos livres em relação à justiça, pois éramos pecadores, praticantes. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? O que colhemos por viver no pecado? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. E é verdade, irmãos. Eu tenho vergonha da minha vida velha, de quem eu fui no passado, do velho homem, da velha natureza humana fluindo em mim. Porque o fim delas é a morte, é a condenação eterna se não nos arrependermos e aceitarmos Jesus. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto não é mais obra, é fruto. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E não é a morte física. Porque essa morte física, muitos cristãos morreram e vão morrer até Jesus voltar. Sabe? Quando encerrar o ciclo de vida neste mundo, esse corpo físico vai morrer. Mas essa segunda morte é a separação eterna de Deus com os homens. É o inferno. É o que diz Apocalipse capítulo 21, versos 8. Dá uma lista de pecados e o texto termina dizendo que o pagamento deles é o lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o texto termina numa promessa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso é um dom de Deus para mim e você. Ei, você que está aí do outro lado e ainda não tem aliança com Jesus, que ainda vive mergulhado nas práticas pecaminosas, ouça isso, fuja disso enquanto é tempo. Talvez eu esteja falando com alguém que não tem aliança com Jesus porque se considera uma pessoa boa, tem ação de bondade, faz caridade, ajuda o necessitado. Isso não será levado em conta se não tiver Jesus nela. Sabe? Paulo diz que ainda que eu morra por alguém, se não tiver o amor de Deus, eu morri, irmão. Não há nada fora do corpo que você possa fazer para ser salvo. Ainda que você doe todos os seus bens aos pobres. Ainda que você tire a única roupa que tem e dê a alguém que esteja precisando. A salvação não é isso. A salvação é o nascer de novo, aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O ato de bondade que temos quando somos salvos só comprova que Deus está conosco. Porque a bondade em nós não é nossa. Porque o ser humano não é bom, irmão. O próprio Deus diz lá em Gênesis capítulo 6 e Gênesis capítulo 8, que desde a nossa juventude somos inclinados para o mal. Mas o Espírito Santo que habita em nós produz frutos, e um dos frutos é a bondade. Porque bondade por interesse não é bondade, não é troca. Quando eu faço algo para alguém, esperando receber desse alguém troca, eu não estou agindo de bondade. Bondade é quando você ajuda alguém com uma mão e esconde a outra para que ela não saiba. Aí você está fazendo para Deus. É quando você ajuda alguém que você sabe que dessa pessoa você não cria expectativa de receber nada. Mas mesmo assim você cumpre o fruto do Espírito que habita dentro de você, que é a bondade. Amém? Vamos orar para encerrar essa semana. No sábado, não vamos estar ao vivo daqui a pouco. Quando você estiver assistindo esse vídeo, dependendo da hora, eu vou estar pescando. Vou estar à beira do rio, sabe, pescando. Fora do meu trabalho na igreja, é algo que eu amo fazer, que é pescar. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo hoje, meio-dia nós iremos estar juntos, mas eu vou estar pescando. Então, não é possível estarmos juntos daqui a pouco. Mas vamos orar, eu espero e creio que você vai ter um sábado produtivo, abençoado, e que também seja um sábado de preparação para uma semana abençoada que vai se iniciar daqui a pouco. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai,
Eu venho a Ti, Pai, em oração, recorro ao Senhor, ao Teu trono, ao trono da graça e com ousadia, que é o que a Tua palavra me ensina. Primeiro, para Te agradecer, demonstrar minha gratidão, expressar a gratidão que há no meu coração por quem o Senhor é. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é a minha esperança, é a minha confiança. O Senhor é a minha herança, pois eu não tenho herança nessa terra. Não trouxe nada e não vou levar nada. A minha herança está no Senhor. Pai, o Senhor é a minha fonte de alegria. O Senhor é a minha vida, é o ar que eu respiro. Se não fosse pelo Senhor, não estaria aqui. Então, Pai, obrigado. Obrigado por mais uma semana que estamos concluindo. É bem verdade que eu tinha planos, tinha traçado metas, projetos para essa semana e não alcancei. Mesmo assim, continuarei te glorificando. Pois dar glória ao Senhor não é pelo que o Senhor me dá, não é pelo que o Senhor pode fazer, mas é pelo quem o Senhor é. Pai, obrigado. Porque ainda se o Senhor não me desse mais nada, o Senhor já me deu tudo. O Senhor me deu Jesus como pagamentos pelos meus pecados e como a porta para a minha salvação. Obrigado por esta semana, pelos livramentos que eu não vi, pelos milagres que eu não vi no mundo espiritual, os livramentos de morte, pela tua misericórdia, que todo dia ao longo desta semana se renovou sobre minha vida. Essa é a razão de eu estar aqui de pé. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Obrigado pelo lar que nós moramos. Obrigado pelo alimento nesses 7 dias com que o Senhor providenciou na minha mesa. Obrigado por tudo, Pai. Porque a minha vida é totalmente na dependência do Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos confiou, por esse ministério que o Senhor nos confiou. Não sou digno, não tenho capacidade nenhuma, Pai. Mas creio que o Senhor não está buscando capacitados, mas capacita aqueles que aceitam o chamado do Senhor. Eu oro, Pai, nesse momento, por esse meu irmão, por essa minha irmã, que está do outro lado e que talvez tenha tido uma semana difícil, assim como eu. Mas que no coração dela, Pai, não tenha janela aberta para mágoa, para rancor. Não tenha janela aberta, Pai, para que o inimigo acesse e comece a minar no coração dela uma descrença, uma descredibilidade, Pai, uma desmotivação. Não, que ela continue olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Mas eu também oro por esse amigo e amiga que é inscrito no canal, me acompanha e que ainda não tem aliança com o Senhor. Eu oro para que meu Pai, o Espírito Santo, pegue essa palavra, não só de hoje, e leve ao entendimento dessa pessoa, fazendo com que, Pai, ela entenda que nada do que ele faz pode salvá-lo, a não ser aceitar o pagamento de Jesus. Não há nada neste mundo que possa salvar o homem, se não for o homem não aceitar o pagamento que o Senhor fez na cruz. Não toca nesse coração duro, toca nessa falta de entendimento, quebranta, Pai, esse coração, abre o entendimento desta pessoa, para que ouvindo a tua palavra, ela ouça, sabe? E vendo ela veja e creia no seu coração, arrependa-se dos seus pecados, o Senhor salve-a, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, produtiva, mas que em tudo a tua vontade permaneça em nosso meio e seja feita para a glória do teu nome. Nos ajude que nesta semana venhamos em tudo que fizermos, nas nossas ações, comportamentos, no falar, seja para glorificar o teu santo nome. Pai, eu oro por milagre, porque o Senhor é o Deus de milagres. Se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Porque agir do Senhor, não há quem possa impedir. Talvez nesse momento, tenha alguém orando comigo, Pai, com uma enfermidade, que já foi até despachada dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. Pessoas, Pai, que estão presas em prisões espirituais, em prisões físicas, por danos, erros que cometeram. Que eles possam ter um encontro com o Pai, famílias que estão sendo destruídas pela ação do inimigo. Homens que traem suas esposas, esposas que traem seus maridos. Sabemos que essa ação não vem de ti, não é da vontade própria do homem. É uma ação diabólica. Eu quero, Pai, declarar a libertação sobre esta família.
Pai, filhos que já não têm mais temor aos pais, não obedecem. Famílias que estão à beira da ruína, divórcios, Pai, sejam cancelados em nome de Jesus. Restaura, Pai, esta família. Restabeleça a paz. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, acesse esse lar que vive em pé de guerra. Pai, esse lar que vive em contendas, onde os membros desta casa já não se entendem, o marido não entende a esposa não entende o marido, ambos não entendem os filhos, nem os filhos os pais. Pai, que todo espírito do mal caia por terra. Em nome de Deus. Liberta, Pai, aqueles que estão presos no mundo das drogas, nos vícios. Age com o teu poder, Pai. Que o teu poder se manifeste. Atende, Pai, o clamor dessa mãe desesperada, Pai, desse pai que clama pelo filho, que vive no mundo perdido, Senhor. Oh, aleluia. Somente o Senhor, Pai, pode fazer. Somente o Senhor pode agir com o poder que há no nome de Jesus e libertar, Pai. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse idoso, esse ancião, que vive, meu Pai, descendo nas ruas. Resgate, meu Pai. Também oro, Pai, por uma porta de emprego para esse amigo, esse meu irmão, essa minha irmã, que está à procura de um trabalho, Pai. Porque é do trabalho que vem o nosso sustento. Abre, Pai, uma porta de emprego essa semana, e essa pessoa venha testemunhar, Pai, dar um testemunho aqui nesse canal. Aqui, Pai, compartilhando com os outros que o Senhor abriu portas. E famílias venham testemunhar a libertação do seu ente querido. Milagre, Senhor. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor, profetizando cura, libertação, milagre, portas abertas, restauração de lares, em nome de Jesus. Se você crê, digita aí um amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele ilumine o teu sábado, ilumine a tua mente, o teu coração, para que você possa viver a bondade do Senhor na tua vida. E dele, em tudo, ele te prospere, em nome de Jesus. Tenha um sábado abençoado, um final de semana tremendo de Deus sobre você, tua casa e tua família. Um abraço, graça e paz.